Fala cliente LED, beleza? Eu tenho certeza que você já se perguntou um dia o quanto os custos administrativos da sua empresa representavam no meio das obras. E é por isso que hoje, mais uma vez pensando na gestão da sua empresa, o LED está trazendo mais uma novidade, a função de transferência entre centros de custo. E as novidades do LED não param por aí. Além de poder executar essas transferências de centro de custo pelos mais diversos motivos de forma manual, o LED tem um botão de executar job que roda mensalmente de forma automática. Basta você ativá-lo aqui na parte de configurações que vai estar disponível para vocês. E aí todo mês o sistema roda e faz esse rateio dos custos administrativos para as obras, garantindo assim que, sem o menor trabalho, de forma totalmente automática, você tem o controle total do lucro das suas obras. As transferências entre centro de custo encontram-se no módulo financeiro, aqui no submódulo de transferências, nessa aba. E o conceito é muito simples. Imagine que por uma gama enorme de motivos, você pode achar necessário transferir um dinheiro de uma obra para outra. Essa transferência não é real, não é conciliável e não afeta o financeiro. Ela é apenas um ajuste de valores gerencial para que as análises das obras e do seu lucro e afins seja mais assertiva. Além disso, é muito importante que mensalmente as obras rateiem uma parte dos seus valores para os centros de custo administrativo que não geram receita, a fim de que ao final do mês esses estejam no 0 a 0, ou do período do mês ou do período que você achar mais importante, e assim que o lucro que o sistema mostra da sua obra seja realmente um lucro real. Afinal, de nada adianta ter uma obra lucrando rios de dinheiro enquanto seu administrativo dá prejuízo. Para criar uma transferência entre centros de custo é muito simples, basta vir aqui, dizer qual a obra de origem e destino, valor, data de vencimento e a que se refere essa transferência. Lembrando que ela tem o mesmo facilitador da transferência entre contas, que já pode ser lançado como baixa. E, é claro, pensando em empresas que se organizam com uma conta bancária para cada obra, a transferência entre centro de custos também seria uma transferência entre contas. Então, para esses casos, basta marcar esse toggle e também executar a transferência entre contas. Ou seja, você realiza duas operações com o tempo de uma. O LED sempre pensando em como otimizar o dia a dia dos nossos clientes. Mas vamos lá para um exemplo prático. Afonso, onde eu vou ver o efeito disso? E para isso a gente vai pensar na seguinte situação. Uma empresa tem duas obras, a obra A e B, e um administrativo. Algo bem comum na realidade dos nossos clientes. Analisando a obra A, foi uma obra que recebeu R$200 mil, gastou 90 mil, não tem nada comprometido, então a princípio teria um lucro de 110 mil, considerando que ela está finalizada. A obra B, por sua vez, recebeu 100 mil, gastou 55, então se estiver finalizada, não tendo nada comprometido, tem um saldo de 45 mil reais. Esses lucros são reais? Não. Por que não, Afonso? Porque durante esse período, o administrativo dessa empresa deu um prejuízo de 60 mil reais. Gastos esses que têm que ser custeados pela obra. Tá, Afonso, mas como que eu faço esse rateio? Bom, naturalmente, você selecionaria esses 60 mil reais e dividiria na quantidade que você deseja para cada uma das obras. Mas como eu já disse, o sistema faz isso de forma automática, mensalmente. Ou através do botão executar job, que se encontra aqui. Nesse momento você pode pegar os 60 mil reais, dividir quanto de cada obra deve custear deles e fazer a transferência manualmente, ou aguardar o mês ou clicar aqui no botão de executar job, onde o que se espera que o sistema faça? E ele divida proporcionalmente esses 60 mil reais de acordo com o valor das obras. Então se eu tenho uma obra de 200 mil e uma de 100 mil, uma vai custear o dobro da outra, ou seja, 40 mil reais vai para uma e 20 mil vai para outra, ou seja, vai ser feito um ajuste nesses valores para a gente realmente ter uma análise real do que está acontecendo nas minhas obras. Vou executar a função e pronto! O sistema já criou duas transferências automaticamente com os valores previstos de 40 mil e 20 mil e elas ficam marcadas com esse ícone para dizer que foram criadas pelo sistema e não por você. Lembrando que essas transferências podem ser apagadas caso você queira fazer isso manualmente ou não goste do resultado que o sistema propôs. Lembrando que essa função ela não é obrigatoriamente automática, você vai ativar ela aqui na aba de configurações. Enfim, agora é só analisar as nossas obras de maneira correta. Aqui no card de transferido aparece tudo que essa obra já desembolsou para as demais. Ou seja, o lucro real dessa obra é de 70 mil reais. E além disso, esse custo já é rateado nas etapas nessas barrinhas da cor amarela. A análise da obra B é a mesma. Uma obra que parecia ter um lucro de quase 40%, na verdade só lucrou 25%. Então você percebe o quão representativo esses custos administrativos pode ser.
Não sei qual é a realidade da sua empresa, mas muitas vezes eles podem ser mais ou menos representativos do que isso. O importante é que o LED te fornece essa informação e, como eu falei, muitas vezes essa etapa de instalações ela tinha sido bem equilibrada com o que realmente foi gasto. Mas acaba que quando você considera o efeito das transferências, elas acabaram estourando bem mais do que o previsto a ser gasto. E não podemos esquecer do nosso centro de custo administrativo. Um centro de custo administrativo não foi feito para gerar receita. Até pode acontecer em casos atípicos, mas o ideal é que ele se mantenha em 0 a 0, porque ele é um funcionário das obras. Então, como você vê, ele gastou 60 mil, mas ele recebeu, através das transferências de centro de custos, esse rateio financeiro de outras obras. E no final das contas, ele se mantém em 0 a 0. E essa função ela vai sempre rodando mês a mês, ou caso você opte pela opção manual, vai sempre sendo realizada para que você sempre esteja com suas finanças, resultados e a gestão da sua empresa na palma da mão. E é isso, gente. Hoje eu trouxe para vocês a função de transferência de centro de custos. É uma função um pouco mais complexa. Quem precisar de auxílio no uso da função, de mais orientações, é só entrar em contato com a gente. E é isso. Mais uma vez o LED pensando na gestão da sua empresa. Valeu e até a próxima.